eu quero que você abra o teu coração, porque eu creio que o Espírito Santo vai falar com a tua vida, e hoje vai ser uma palavra que vai ser um divisor de águas na tua história, querido, amém? Eu sempre tenho aprendido que quando trazemos uma palavra, nós precisamos primeiro que o Espírito fale ao nosso coração, e eu tenho procurado seguir essa orientação de Deus, e o Espírito falou fortemente: traga essa palavra, e Deus tem alimentado desde que eu recebi o convite para trazer essa palavra. Então eu creio, querido, que vem do trono de Deus para a tua vida. Então abra o teu coração, amém? O tema é as prioridades nos relacionamentos do reino. Mateus 6,33 diz assim, Jesus diz: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas, amém? Bom, Jesus traz um sermão conhecido que todos conhecemos, que é o sermão da bem-aventurança. E num determinado momento daquele sermão, daquele discurso, Jesus começa a falar do acúmulo e o perigo das riquezas do mundo. Adverte também a vigiarmos o que vemos. Ele diz: se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será luminoso, mas se teus olhos forem maus, todo o seu corpo será em trevas. Jesus também diz, dedica muitas palavras nos admoestando, ou seja, nos advertindo a não andarmos ansioso por coisa alguma. E ele conclui de maneira extraordinária dizendo: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Parece que Jesus pregou isso para esse tempo, amém ou não? Por isso que a palavra de Deus, ela é viva e eficaz. Passarão céus e terras, mas a palavra de Deus não há de passar. Querido, vivemos um tempo de ansiedade. Você sabia, trouxe alguns dados da Organização Mundial da Saúde, isso em 2019, ou seja, antes da pandemia, quase 20 milhões de brasileiros sofriam de ansiedade. Esse número representa 10% da população e coloca o Brasil como líder do ranking de países mais ansiosos. Após pandemia, também dados da Organização Mundial de Saúde, houve um acréscimo de 25% nesse número. E as causas são as mais variadas, desde medo de avião, provas, resultados de exame, apresentação em público. Confesso que eu não estou ansioso, estou com temor a Deus de estar aqui hoje, mas é uma causa que traz muita ansiedade. Entrevista de emprego, términos de relacionamentos e ainda mais instabilidade financeira, querido. Então, as pessoas, as preocupações com o cenário mundial, com a questão política, econômica do Brasil, a prioridade que muitas vezes damos aos gastos, desperta na mente das pessoas o que os psicólogos hoje chamam de ansiedade financeira. Existe um estudo da OPAS, Organização Pan-Americana de Saúde, que alerta para os níveis de depressão e pensamentos suicidas em trabalhadores da América Latina. Muito grave. Veja um ciclo que é vicioso, um ciclo que vem causando transtornos e morte na sociedade, e a igreja não pode entrar nessa, querido. Estudos demonstram que durante o segundo ano do isolamento social, decorrente da pandemia, o número de divórcios, isso é assustador, o número de divórcios feitos em cartórios de nota do país subiu 27% de janeiro a maio só em 2021 em relação ao mesmo período de 2020. Veja, meu querido, que é um ciclo vicioso. E o texto que eu li é uma conclusão, mas que Jesus ele faz referências exatamente a essa preocupação, essa ansiedade que gera em nós. E hoje principalmente. E ele conclui dizendo para nós buscarmos em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. E aí eu pergunto, mas o que é o reino de Deus? O que é o reino de Deus? E eu vou te responder: o reino de Deus é onde Jesus é rei, amém? Jesus tem sido rei na tua vida. Nós sabemos que chegará um tempo em que Jesus governará toda a terra.
onde não haverá mais pecado, onde não haverá mais dor, não haverá mais tristeza, onde não haverá mais ansiedade. Mas até que esse tempo chegue e está próximo, amém? Ele já é rei da tua vida. A partir do momento que você entregou sua vida a Jesus, você está ali sob nova direção, que é a direção do Espírito Santo na tua vida, e você já começa a viver o reino dos céus. Certa vez Jesus fala para os seus discípulos, que daqueles que ali estavam, os 12 discípulos, eles falam: aqui muitos verão o reino de Deus, ainda nesta vida. E de fato aquilo aconteceu, porque só Judas Iscariotes não viu, mas todos os outros 11 viram Jesus ressurreto, e ali começou o reino de Deus para todos aqueles que creem em Jesus Cristo como Senhor e Salvador, amém? Então começa algo novo na tua vida, querido. Deus enviou Jesus para estabelecer o reino, através da sua morte e ressurreição. Então quem aceita Jesus como seu Salvador, deixa de permanecer ao reino das trevas e se torna cidadão do reino de Deus. Colossenses, capítulo 1, versículos 13 e 14 diz assim: pois Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados, amém? Você pode dar um glória a Deus, porque Jesus governa na tua vida, Jesus é rei, Jesus é Senhor, Ele está no trono, querido. O túmulo está vazio. Tive a oportunidade de Israel e está dizendo lá: esse túmulo está vazio, porque Jesus ressuscitou e Ele reina nas nossas vidas, amém? Eu queria trazer essa introdução para que possamos entender o que é reino, o que Jesus está falando para nós, porque muitas vezes nós estamos pensando que o reino é quando Jesus governar toda a humanidade. Não, mas querido, mas Ele já governa a tua vida. Nós precisamos entender isso. Ele governa a tua história, Ele governa a tua família, Ele governa os teus negócios, amém? E dentro desse reino, as prioridades, que é o tema da mensagem, fala dos relacionamentos e ocupações que temos. E digo isso porque, gente, o nosso Deus é um Deus de ordem e de princípios. E uma vez que invertemos as prioridades do reino, nós fazemos dessa busca, que Jesus diz, buscar o reino de Deus, algo doloroso, uma tarefa árdua, onde levamos ao sofrimento as pessoas importantes na nossa vida. Talvez sua esposa, o seu filho, os seus amigos, seus irmãos, enfim, você mesmo. E eu quero trazer aqui, em primeiro lugar, falar sobre o exemplo de Jesus nos relacionamentos. Cristo se relacionava, e a profundidade desse relacionamento dependia da intimidade e daquilo que estava dentro do coração das pessoas para a qual Jesus Cristo se relacionava. Quer ver só? Jesus se relacionava com os fariseus e saduceus, amém ou não? Jesus falava com fariseus e saduceus? Falava. Mas veja que esse grupo de pessoas queriam colocar Jesus à prova, confrontá-lo, estavam ali enciumados pela palavra poderosa que Jesus tinha, pelos milagres, pelas curas. Enfermos eram curados, pessoas endemoniadas eram libertas. E esses homens, cheios de inveja, ciúme, orgulho, ganância, confrontavam Jesus. Eram homens cheios de religiosidade, cegos espirituais. E Jesus os confrontava firmemente: raça de víboras, sepulcro caiado, ou seja, bonito por fora e podre por dentro. Homens que pregavam uma coisa e viviam outra coisa. Talvez eu vou trazer alguns grupos aqui, você vai falar assim: puxa, eu estou nesse grupo. Nesse aqui eu creio que ninguém, amém? Ele alertou uma preocupação para os discípulos, dizendo assim: cuidado com o fermento dos fariseus. Como quem faz pão, faz pizza, sabe o que eu estou dizendo. Um pouquinho de fermento leveda, faz a massa crescer. E Jesus estava preocupado com isso. E Jesus alertou os seus discípulos, ao ponto que fariseus e saduceus depois interferiram totalmente
na condenação e crucificação de Jesus, influenciaram todo o povo. Mas Jesus também se relacionava com a multidão e os pecadores. Esse grupo era diferente, porque eles vinham para Jesus para receber uma bênção, amém? Nós somos aqui aqueles que querem receber uma bênção de Jesus, amém ou não? Quem aqui não quer receber um milagre, uma cura, uma provisão de Deus? E esse grupo se aproximava de Jesus porque necessitavam de algo. Necessitavam do perdão, necessitavam de uma cura física, de um milagre. E é importante isso, mas esse grupo era um grupo que uma semana clamava: Hosana, Hosana, bendito que vem em nome do Senhor. E numa outra semana, na semana seguinte, clamavam: crucifica-o, solte Barrabás. Tome cuidado com as multidões, tome cuidado em ir no oba-oba, todo mundo faz. Eu tenho uma filha de 20 anos, está aqui, e eu sempre falo para ela: filha, toma cuidado com ondinha, todo mundo faz, porque se todo mundo faz, eu lembro da multidão, amém? Jesus se relacionava com 72 discípulos. Certa vez, lá em Lucas capítulo 10, Jesus envia 72 homens revestidos de autoridade. Imagina o que é ser revestido de autoridade, amém? Nós somos revestidos de autoridade, amém? E esses homens foram revestidos de tal maneira que eles entraram nas vilas, entraram nas casas, e no poder do nome de Jesus, pessoas eram curadas, vidas eram libertas de espíritos demoníacos. Que coisa extraordinária! Esses homens de abençoados passaram a ser abençoadores do reino, ao ponto que lá em Lucas 10:17 diz assim: quando 72 discípulos voltaram, cheios de alegria, contaram: Senhor, os próprios demônios nos obedecem quando nos servimos do teu nome. Amém? Veja aqui que esse grupo com quem Jesus se relacionava havia uma intimidade maior, porque eles deixaram de ser somente abençoados, mas também ser instrumento de bênção. Mas a Bíblia não diz se eles continuaram. Mas ainda assim havia um grupo de maior intimidade, que Jesus escolheu 12 discípulos. Desses 12 discípulos, eles se tornaram os apóstolos de Jesus, homens simples, escolhidos por Jesus, com a missão de levar o Evangelho. Esses homens viveram experiências mais íntimas, porque eles comiam junto com Jesus, andavam de barco, oravam, viveram experiências extraordinárias, participaram da última ceia, da ascensão de Cristo, lideraram a igreja e beberam do cálice. E por meio da fé deles, hoje nós temos tão grande testemunho. Vocês estão entendendo o nível de relacionamento que havia? Mas eu digo a vocês que ainda havia um outro grupo com uma intimidade ainda maior, querido. Desses 12, Pedro, Tiago e João. Esses compartilhavam de uma intimidade tão tremenda. Presenciaram os momentos mais tensos, os momentos mais difíceis de Cristo, estavam lá esses três. Presenciaram no Monte da Transfiguração a aparição de Elias e Moisés. Que extraordinário isso. Pedro viu aquela visão, falou: vou construir 3 cabanas para a gente ficar aqui para sempre. Ouviram a voz de Deus. Ouviram a voz de Deus. A intimidade era tão grande que Pedro andou sobre as águas, querido. Era tão grande a intimidade que a mãe de Tiago e João teve a ousadia de chegar para Jesus e dizer: Senhor, no teu reino, manda sentar um filho à direita e outro filho à tua esquerda. Isso é intimidade. Chegar a esse ponto. Mas dos apóstolos, querido, Tiago foi o primeiro mártir, foi o primeiro a morrer. João foi o último, morreu lá aprisionado. E Pedro, a história diz que ele disse que não era digno de ser crucificado como Cristo e pediu para ser crucificado de cabeça para baixo. Entende o nível de relacionamento, querido? E como os relacionamentos são importantes nas nossas vidas? Mas havia um relacionamento ainda mais profundo de um discípulo que se auto-intitulava
discípulo amado. Olha, se você ler o Evangelho de João, ele não faz referência nenhuma a ele mesmo, no nome dele. Quando ele vai se referir a ele, ele fala, o discípulo amado. E eu digo que Jesus não amava ele mais que os outros, certamente. Mas João entendia o que era a plenitude do amor de Deus na vida dele. E aquilo o enchia de tal forma que ele não vivia mais preso aos sentimentos, preso às suas emoções, porque a plenitude do amor de Deus o enchia extraordinariamente. E é isso que nós precisamos, querido, entender isso. João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Não é à toa que o Evangelho de João é conhecido como o Evangelho do amor. Então, meu querido, se você está carente, lê o Evangelho de João. E quando você entender aquilo, que você é o discípulo amado de Jesus, que Jesus te ama, você é aquela ovelhinha perdida que Ele resgatou, e você vai experimentar um relacionamento de intimidade com Deus. Amém? E para terminar, Jesus se relacionava com o Pai por meio da oração. Você lendo a palavra de Deus, você vai perceber que Jesus saía para orar. E por que Jesus orava? Primeiro, para desfrutar de algo maravilhoso, que era a comunhão com Deus. Segundo, porque na sua humanidade, ele dependia do Pai. E em terceiro, para que ele seja um exemplo para mim e para você, meu querido. Como você tem se relacionado com o Pai? 1 João 2,6 diz, aquele que diz que permanece nele, neste deve também andar, assim como ele andou. O apóstolo Paulo diz, seja meus imitadores, como eu sou de Cristo. Então Jesus é o nosso modelo, o nosso exemplo. Então Jesus se relacionava, querido. E eu cheguei até aqui para te dizer como os relacionamentos são importantes e eles irão definir as suas prioridades. Amém? Eu quero trazer o segundo tópico que fala o que não pode ser prioridade na tua vida. Deixa eu tomar uma aguinha. O que não pode ser prioridade na sua vida, querido? Primeira coisa, dinheiro. Olha o que diz o texto em Mateus 6:19-21. Não ajunteis tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consome, e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consome, e onde os ladrões não minam nem roubam. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. No versículo 24, Jesus diz assim, ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Querido, nós precisamos entender que o dinheiro, ele precisa ser o nosso servo, e não nós sermos servos do dinheiro. Tem gente que faz qualquer negócio por dinheiro. Como diz, vende a mãe e entrega o filho. A Bíblia diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E nós estamos invertendo os valores, trazendo às vezes o espírito da avareza. Tem irmãozinho que se converte, mas para se converter no dízimo e nas ofertas demora um pouco. Querido, espírito de avareza. E veja que quando você prioriza dinheiro na tua vida, você vai andar ansioso. Por quê? Se um dia lhe faltar, ou você não tiver aquilo que em determinado momento da vida você teve, você entra em colapso, entra em desespero. E isso não é um problema de só quem tem dinheiro, porque muitas pessoas entendem que o problema é de quem tem dinheiro, mas não é. Às vezes a pessoa está passando por dificuldades, pagando juros do cartão de crédito, juros do cheque especial, entra num consignado atrás de consignado, agiota. Querido, o dinheiro toma o lugar de Deus na tua vida, porque a tua vida vive em função do dinheiro, e nós precisamos tomar cuidado com isso. Casamentos são desfeitos, amizades rompidas,
Filho cresce sem a presença dos pais, do pai, muitas vezes, por causa de dinheiro. A gente vê muito isso, né? Eu sou advogado, trabalho com inventário, e às vezes as pessoas vão ali, eu tento de toda forma fazer. Não, inventário tem que fazer amigável. Mas a gente vê a tensão no ar. Por quê? Porque envolve dinheiro, envolve partilha de bens, e aquela discussão. Aí entra a mulher do herdeiro, o marido da herdeira, e começa a haver discussão. Aí você veja como aquela família tão zelosa começa a se dividir, porque envolve dinheiro. Uma outra coisa, querido, que não pode ser prioridade na tua vida, são teus sentimentos. A Bíblia diz lá em Jeremias, vou ler o texto com vocês, Jeremias 17, 7-9, Deus fala assim: bendito o varão que confia no Senhor, e cuja esperança é o Senhor, porque ele será como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro, e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano da sequidão não se afadiga, nem deixa de dar fruto. E ele termina assim: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso, quem o conhecerá? Querido, o sentimento, na maioria das vezes, é egoísta. É egoísta. O mundo diz lá fora: faça tudo aquilo que você sente. Faça tudo aquilo que você está sentindo. Comece a executar. O mundo diz isso. Vivemos num tempo que uma geração hedonista, relativista e imediatista. Ou seja, faço tudo aquilo que me dá prazer, rapidamente, e as consequências que se explodam. É dessa forma que os casamentos são desfeitos, que as amizades são desfeitas, porque as pessoas estão agindo dessa forma. O meu sentimento, o que ocorre? Consequências nefastas para uma sociedade. Mas para nós que somos do reino de Deus, meu querido, o apóstolo Paulo diz lá em Gálatas 5:16, ele diz assim: digo porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne, porque a carne cobiça contra o espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Amém? O que acontece? Nós agimos num ciclo errado. O que acontece? Quando nós sentimos algo, a primeira coisa que fazemos quando sentimos é tomar uma atitude. Aí depois você ora, e na maioria das vezes você se arrepende ou sente remorso de ter feito algo movido pelo sentimento. Mas o que nós devemos fazer? Porque nós sentimos, amém ou não? Todos nós sentimos. As nossas emoções, nossa mente, nosso psique, nós somos movidos, a nossa alma, por sentimentos. Mas quando você sente algo, querido, sabe o que você faz com esse sentimento? Guarda ele. Aí o que você vai fazer? Você vai orar. Depois de orar, você vai orar mais. Depois de orar mais, você vai orar muito mais. E quando você chegar nesse tempo, você vai ver o que sobrou do teu sentimento. E se sobrou alguma coisa, você age. Se for o caso, querido, amém? Não haja por impulso, querido. Não haja por impulso, pelos teus sentimentos. A Bíblia diz que o coração do homem é enganoso. Quando Jesus diz maldito o homem que confia no homem. Ou seja, está confiando nos seus sentimentos, confiando na sua força, querido. E o que ele diz que nós temos que viver do Espírito, viver uma vida de oração, uma vida com Deus. Então, querido, não faça do dinheiro e das tuas emoções prioridades. Porque quando você faz do dinheiro e do sentimento prioridade na tua vida, você está idolatrando o dinheiro ou a você mesmo. E sabe o que a idolatria faz com a tua vida?
ela te aprisiona, ela te fere e ela te mata. Tudo que você idolatra acontece isso. Então não viva dessa forma, querido. Mas agora nós vamos entender o que é estabelecer prioridades, os 3 níveis de prioridades na nossa vida. Eclesiastes 5,19 diz assim: e quanto ao homem, a quem Deus deu riquezas e fazenda, e lhe deu poder para delas comer e tomar a sua porção, e gozar do seu trabalho, isso é dom de Deus. Então o 3º nível de prioridade na tua vida é o teu trabalho. E diga comigo assim: o meu trabalho é meu ministério. Aonde Deus te coloca, querido, é para você fazer a diferença. E te digo, quando você coloca o trabalho nesse 3º nível de prioridade na tua vida, o trabalho é bênção. Amém ou não? O que acontece? Muitas vezes nós queremos colocá-lo, ele acima desse 3º nível, ou muitas vezes excluí-lo de um nível de prioridade. Quando você coloca ele acima, o trabalho acima dessa posição dele, você pode cair naquilo que não é prioridade, que é o dinheiro. Você começa a dar valor ao trabalho pelo objetivo final dele, que é o dinheiro. E isso acontece e é muito grave. E tem outros que tentam excluir o trabalho. Mas aí eu te digo, querido, que Deus não fala com quem não trabalha. Lamento informar. Eu procurei na palavra de Deus e não achei Deus falando que alguém estava à toa. Não, Deus só falava com quem estava trabalhando, quem estava fazendo algo. Quando Jesus fala com a mulher samaritana, lá no poço de Jacó, a mulher estava indo buscar água no poço, trabalhando. Quando Jesus chama Pedro, André, Tiago e João, eles estavam pescando. Em Lucas fala que eles eram empresários do ramo da pesca. Provavelmente chamava Trovão Pescaria, porque eles são filhos do Trovão, João e Tiago. Estavam trabalhando. Quando o profeta Samuel foi ungir um dos filhos de Jessé, havia lá um monte de irmão. Havia um que não estava lá, que era Davi. Aonde ele estava? No campo, cuidando das ovelhas. Ele estava trabalhando. Então eu vejo que Jesus tem plano para a tua vida, mas você precisa se dedicar ao trabalho e ao ministério que Deus tem te dado, querido. E o teu trabalho é bênção. O seu trabalho é o seu ministério. Eu digo que para o cristão raiz, não o crente Nutella, não existe essa coisa de mundo secular, querido, que nós ouvimos isso. Eu quero ver onde tem isso na palavra. É o mundo secular. Meu querido, aonde Deus te colocar, ali vai ser a tua igreja. Ali vai ser o lugar onde você vai fazer a diferença no teu trabalho, onde as pessoas vão chegar perto de você e vai ver na tua vida o fruto do Espírito. Sabe o que é o viver no fruto do Espírito? É você ser uma pessoa cheia de amor, cheia de alegria, cheia de fé, ser manso, ter domínio próprio. É isso que as pessoas verão na tua vida. Olharão para você e enxergarão isso na sua vida. Ou seja, é o lugar onde Deus vai te usar para ser luz e sal nessa terra, amém ou não? Passamos 8, 10 horas trabalhando e é ali que Deus quer te usar, amém? Eu sempre digo que às vezes nós vemos para a igreja com expectativas, chegamos na igreja, recebemos a palavra, mas no outro dia é segunda-feira, e é o dia que Deus tem para nós, para sermos sal e luz, fazer a diferença. E quando Deus fala, em uma outra passagem, Ele diz que nós temos que trabalhar, se trabalhamos para alguém, fazemos como para o Senhor. Não olhar se o teu chefe é do mundo, não olhar para os colegas de trabalho, mas você ser a diferença, meu querido, amém? Então faça do seu local de trabalho o seu ministério. Em segundo nível, o nosso próximo. Mateus 5, 43, 44 diz assim: ouvistes que foi dito, amarás o teu próximo
e aborrecerás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. Mas quem é teu próximo, querido? Jesus explica isso muito bem naquela parábola do bom samaritano. E eu ouso dizer que o teu próximo é aquele que está mais perto de você. O seu inimigo, a maior prova de amor que você pode dar para o seu inimigo é perdoando e orando por ele. Você tem orado pelo teu inimigo? Por aquele que te puxa o tapete? Por aquele que fala mal de você? Então você começa perdoando e orando por ele. Isso é prova de amor. Isso é prova de amor. Quando você vê lá em Atos capítulo 7, quando Estevão, um diácono, Estevão era um diácono, ele foi o primeiro mártir. Falei de Tiago como apóstolo, mas o primeiro foi Estevão. E ele é apedrejado pelo amor de Jesus, pelo amor que ele tinha a Cristo. E quando ele está ali, no momento final da sua vida, ele diz para Deus: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Então, você não tem que sentar com o teu inimigo para comer com ele, para cear, para fazer uma sociedade, mas você tem que amá-lo. E amar é perdoa. Ore por ele, para que o Espírito Santo dirija a vida dele e ele possa ter aquilo que você tem, que é fazer parte do reino de Deus. Amém? Mas o seu próximo, não tem como nós não fazermos uma listinha do seu próximo. Para aqueles que são casados, que quem é casado aqui, levanta a mão. Tem bastante gente, 70%, 80% são casados. E casados aqui, meu querido, talvez você possa estar pensando assim: eu estou casado assim, vivo junto. É casado. E o teu marido vai regularizar essa situação essa semana agora. Amém? Eu creio nisso, que vai converter essa união estável em casamento e vai cumprir algo maravilhoso que Deus se agrada, que é você fazer as coisas em ordem e decência. Mas para aqueles que são casados, a pessoa mais importante na tua vida, depois de Deus, é o seu cônjuge. É o seu cônjuge. Depois seus filhos, em sequência seus pais, sua parentela, seus irmãos em Cristo, seus vizinhos, os seus amigos de trabalho e assim por diante. Para quem é solteiro aqui, é só excluir o cônjuge e aquilo que você não tem. E não sou eu que estou dizendo isso, mas é 1 Timóteo 5,8, diz assim: mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé e é pior do que o infiel. Querido, a Bíblia diz que nós temos que honrar nossos pais. E o que tem hoje de pais sendo colocado em asilo porque tão velho, cara, eu fico indignado com isso. Está velhinho, vai pôr no asilo que eu não quero ter problema. Isso se chama desonra. Filhos crescendo sem a presença do pai, mulheres querendo ser igual ao homem, até nas coisas dos pecados dos homens, terceirizando a educação dos filhos, delegando aquilo que Deus nos deu como missão, de falarmos do amor de Deus para os nossos filhos. E nós estamos vendo uma sociedade desfeita, triste e com problema, porque não prioriza a família, porque não prioriza o seu casamento, não prioriza a educação dos seus filhos. O apóstolo Paulo diz lá em Efésios 5:22, vós mulheres, sujeitai-vos a vosso marido como ao Senhor. Mas no 25, ele fala para os maridos: vós maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Eu vejo que a missão da mulher é bem tranquila, mas a do homem é dar a vida pela esposa, dar a vida pela sua família, dar a vida pela sua mulher, não abandonar. Amém?
Glória a Deus. Filhos, tem a direção de Deus lá em Efésios 6, 1-3. Vós filhos, sede obediente a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. E aqui, quando traz essa direção para os filhos, não está dizendo se teu pai é crente, se teu pai é bom, se teu pai é bonitão. Não, está dizendo para que você deve honrar os seus pais. Honre os seus pais. E é o primeiro mandamento com promessa de Deus. Então se você que tem pai, honra eles. Se você é casado, você já não deve obediência mais, mas você deve honra. Então honra os teus pais, amém? E o que nós estamos vendo hoje, querido, é que nós estamos tão preocupados com as coisas que acontecem no mundo, com as coisas que acontecem na sociedade, na política, e nos esquecemos de olhar para nós, para a nossa vida, para a nossa família. Queremos mudar o mundo e a nossa casa está em frangalho. Nossa casa virou casa de confusão, casa de briga, não há presença de Deus, e nós somos pastores chamados para ser líder na nossa família, querido, fazer a diferença na tua casa. Então, esse eu creio que é um tempo de conserto para as famílias, é um tempo de conserto para que você estabeleça prioridades do reino, e esse trabalho começa na tua casa, você priorizando o teu casamento, priorizando os teus filhos, investindo tempo de qualidade, de amor, dedicação. É o tempo que você exerce o perdão de Deus, é dentro da sua casa. E é isso que Deus tem chamado para nós, para que nós possamos entender isso. Coloque em ordem a nossa vida, coloque em ordem a sua casa, querido. Não permita que o espírito da mentira entre. Hoje casamentos são destruídos porque maridos mentem para suas esposas. Há um espírito de pornografia dentro dos lares, um espírito de prostituição, de adultério, de engano dentro das famílias. E nós temos que trazer os princípios de Deus para as nossas vidas e aplicar isso dentro da sua casa, porque, como eu disse, Deus tem propósito na tua família, tem propósito no teu casamento e na criação dos teus filhos, amém? Glória a Deus. E primeiro nível de relacionamento e prioridade na tua vida, Deus, o nosso Deus. Mateus 22, 37, 38 diz assim, Jesus disse: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. O amor que dedicamos a Deus precisa envolver todo o nosso ser e está acima de todas as coisas, em cima dos teus sentimentos, em cima das pessoas, em cima dos seus relacionamentos, dos bens materiais. Amar a Deus com todo o nosso ser é algo que nasce no teu espírito e ele envolve todas as suas emoções, teu sentimento e o teu corpo. Ou seja, é algo que nasce de Deus na tua vida. Eu te pergunto, você tem sentido saudade de Deus? Você às vezes passa o dia, nós passamos o dia trabalhando nas atividades, e não tem aquela hora do dia que fala assim, eu preciso falar com Deus, eu preciso estar na presença de Deus, eu preciso orar porque eu estou com saudade de estar naquela comunhão, naquela presença. Às vezes o trânsito de São Paulo está ruim agora, parece que está piorando o trânsito de São Paulo. Tem sentido isso? Você também tem sentido o trânsito, muito carro, e aumentou um pouco o meu tempo agora de chegar no trabalho. Demorava 15 minutos, demorou meia hora. E a primeira coisa que vem no nosso sentimento, lembra do sentimento? É reclamar, murmurar. E Deus falou ao meu coração, aumentou 15 minutos na minha presença, filho. Amém? 15 minutos, que eu vou entrar em adoração a Deus. Amém? Que eu vou entrar em adoração a Deus, o trânsito parado e eu glorificando a Deus. Eu acho que as pessoas olham às vezes para mim e falam assim, puxa, o cara está chorando, aconteceu alguma coisa. Não, meu querido, é adoração. Eu estou louvando a Deus, eu tenho entrado na presença de Deus. O pastor Daniel disse que no céu nós vamos adorar e louvar a Deus. Então quando você coloca um louvor, você começa a adorar e começa a falar com Deus e ver como Ele é grandioso na tua vida e como Ele é importante para você. Priorizar. Deus precisa ser o primeiro na tua vida, querido.
o primeiro na tua vida. Você acorda de manhã e agradece a dádiva de estar vivo. Senhor, obrigado por mais um dia de vida. Tem gente que já acorda de manhã reclamando: oh Senhor, estou vivo. Que hoje seja um dia maravilhoso, porque a palavra de Deus diz que a graça e a misericórdia se renova todos os dias de manhã. Às vezes nós queremos um milagre, já aconteceu, toda manhã. Essa manhã, meu querido, um milagre aconteceu na tua vida. A graça e a misericórdia dele se renovou na tua vida, amém? E as madrugadas, que muitas vezes nós chamamos de insônia. Quem tem insônia aqui? Levanta a mão. Muitas pessoas têm insônia. Chama esse momento com Deus. Eu acordei com insônia, eu vou falar com o Pai. E começa a buscar Deus. Abre a tua Bíblia, começa a orar, começa a adorar a Deus. Que mesmo que você não dorme, querido, eu vou te dizer, no outro dia você vai estar 0 bala. Mas é capaz de Deus te dar um sono do justo ali, que você vai renovar as tuas forças. Porque nosso Deus é um Deus de milagre, querido. Não tem sono perdido para Deus. Tem renovo, tem alegria de estar na presença de Deus. Buscar a Deus em todo o tempo. Não tem como você chegar nesse amor sem relacionamento, sem intimidade. E isso só vem pela oração e por sede na palavra de Deus. É você e Deus no teu quarto em secreto. E isso é todos os dias. Eu vou orar na presença de Deus. E quando eu penso nisso, não tem como eu não lembrar do profeta Daniel, que foi lançado na cova dos leões por causa da sua intimidade com Deus. E ele orava a Deus 3 vezes ao dia, buscava a presença de Deus, porque ele tinha sede, ele entendia como aquilo era importante. E Jesus foi o nosso modelo. Querido, quando você ama alguém, quando você ama de verdade alguém, você não quer sair da presença dele, você quer continuar, porque é tão maravilhoso. E quando você ama a Deus de verdade, você não quer sair da presença, daquele espírito de adoração, de alegria, de renovo, de quebrantamento, porque Deus vai trazendo ao teu coração, querido, tudo aquilo que te dá esperança. E você começa a entender o que é o reino de Deus. Então quando Jesus diz: buscai primeiro o reino de Deus e suas justiças, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Amém? Eu queria concluir essa palavra orando por você. Eu queria que você fechasse seus olhos. E eu queria primeiro me dirigir para você, que talvez entrou aqui pela primeira vez, ou talvez você já tenha vindo aqui anteriormente, mas nunca tinha entendido o que é fazer parte do reino de Deus. E para que você faça parte do reino de Deus, meu querido, você precisa entregar a tua vida a Jesus. E eu queria, se tem alguém aqui que ainda não confessou, não entregou a vida a Cristo, eu queria que você erguesse a sua mão, e que eu quero orar com você essa manhã. Eu quero orar com você e por você. Tem alguém aqui que quer hoje entregar a sua vida a Jesus? Levanta a sua mão, que eu quero ver você. Você que está me vendo também pela internet, que está ouvindo essa palavra e entendeu hoje o que é o reino de Deus. E esse reino, ele começa quando você entrega a tua vida a Jesus. Você também é convidado para você fazer essa oração comigo. Alguém aqui? Levante a sua mão. Estou vendo ali uma pessoa, ali, meu irmão. Eu queria que você que levantou a mão viesse aqui na frente. Glória a Deus. Amém. Todos entregaram sua vida a Jesus? Glória a Deus. Glória a Deus. Mas eu quero orar por aqueles que estão me vendo pela internet. Você que está me vendo pela internet, repete comigo assim: Senhor meu Deus, eu hoje confesso e entrego a minha vida a Jesus Cristo, o meu Senhor
e que a partir de hoje eu faço parte do reino dos céus, que a partir de hoje uma nova história o Senhor tem para a minha vida, e a partir de hoje eu coloco em ordem tudo aquilo que foi estabelecido como prioridade para o reino de Deus, que amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e amar o nosso próximo como a nós mesmos, Senhor Deus. Que eu entenda isso hoje, e eu começo a viver um novo tempo, uma nova história, no nome de Jesus, amém. Você que está me vendo pela internet, querido, e entregou a tua vida a Jesus hoje, direcione o QR Code para a tela, e alguém da igreja vai entrar em contato com você, amém, glória a Deus. Mas eu também queria orar por você, que talvez entendeu hoje o que é fazer parte do reino de Deus, e você que quer ter um momento agora de arrependimento, um momento de falar com Deus, e que a partir de hoje a tua vida seja colocada em ordem, querido, colocada em ordem os teus relacionamentos, estabelecendo aquilo que é prioridade na tua vida, amém? Eu queria que você que entendeu essa palavra hoje, ficasse de pé neste momento, que eu creio que hoje vai começar um novo tempo, uma nova história na tua vida, na tua casa, na tua família, nos teus negócios, hoje é o dia que o Senhor fez para você, para mudar a tua história, a tua vida. Glória a Deus, glória a Deus, aleluia, Pai. Oh Pai, nós te adoramos, Senhor Deus, e nessa manhã, Pai, grandes coisas eu creio que o Senhor fez no meio de nós, Senhor Deus, trazendo aqui, estabelecendo nas nossas vidas prioridades para o teu reino, Pai amado, em nome de Jesus. Primeiro é te adorar, buscar a tua presença, Senhor Deus, todos os dias. Oh Senhor Deus, entrar numa esfera de intimidade profunda contigo, Pai. Oh Pai, crendo, Pai, como o Senhor Jesus disse, oh, buscai o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentado. Que a partir desse dia, nesse dia 19 de fevereiro, Pai, começa um divisor de água nas nossas vidas, Senhor, aonde, Pai, é um dia de estabelecer conserto para o teu reino, Pai, onde vamos colocar Deus sobre todas as coisas, onde nós vamos estabelecer a ordem dentro da nossa casa, da nossa família, oh Senhor Deus, onde haverá liberação de perdão, Pai querido, em nome de Jesus, faremos do nosso trabalho, Pai, aonde o Senhor não tem nos colocado, para passar o dia trabalhando, Senhor Deus, que seja um local de bênção, Senhor, aonde seremos usados para transformar o ambiente, reverter toda a maldição em bênção. Oh Pai amado, assim diz tua palavra, Pai querido, que aonde pisar a planta do nosso pé é território santo, Pai, que aonde eu coloco as minhas mãos prosperará, Pai. A prosperidade vem do Senhor, Pai, vem do Senhor para a minha vida, Pai, e nós te pedimos perdão, Pai, pelas vezes que colocamos as nossas emoções acima de todas as coisas, pelas vezes que fazemos um altar para nós mesmos, Senhor Deus, colocamos um trono onde sentamos nele, Pai amado, e esquecemos de entender, Pai, que é o Senhor que reina, que é o Senhor que está no trono, que é o Senhor que reina o universo, Pai. Nós te pedimos perdão, Pai, pelas vezes que colocamos, Senhor Deus, como prioridade o dinheiro, Pai, e abandonamos, Senhor Deus, as coisas importantes da nossa vida, que são as relações com os nossos filhos, com a nossa família, Pai. Nós te adoramos, Senhor. Oh Pai querido, muito obrigado, Pai, porque eu creio, Pai, que a tua palavra não volta vazia, sem antes cumprir o teu querer, e nessa manhã foi cumprido, para a honra e glória do teu santo nome, amém, Jesus, amém. Glória a Deus. Eu quero orar terminando. Senhor meu Deus, que a graça maravilhosa do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e as consolações do Espírito Santo de Deus esteja com o teu povo, Pai, vamos ter uma semana de bênção, uma semana de vitória, Pai, no nome poderoso de Jesus, amém, amém.